Olá, amigos de Safras e Mercados, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril, estamos começando o nosso pré-USDA, programa em que a gente apresenta as expectativas para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado nesta terça-feira, no começo da tarde, dia 11 de abril. Estou com meus colegas de Safras e Mercado, consultores, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, tudo bem? Vamos lá, mais um relatório do USDA aí para a gente comentar. Elcio Bento, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Alessandro. Olá, Luiz. Olá a todos. O trigo, provavelmente nada de grandes mudanças para essa safra velha, né? Já consolidada a safra norte-americana e mundial de trigo. Vamos ver aí os números, já vou botar na tela. Antes de colocar na tela, digo a você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aqui em Safras TV. Todos os dias temos um vídeo novo, inclusive na segunda-feira temos dois, temos o Clima na Semana, que a gente grava com o Marco Antônio dos Santos da Rural Clima, e também esse pré-USDA. E amanhã a gente grava, depois da divulgação do relatório propriamente, um novo material para vocês, com os números propriamente divulgados e com as influências desses dados no mercado. Em safras.com.br, peça uma demonstração gratuita da plataforma de Safras, todas as informações para o agronegócio estão lá, inclusive o material, os trabalhos, também cursos e palestras dos nossos consultores, do Luiz, do Elcio e do resto da nossa equipe. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Temos aí os dados da soja. A produção americana em março foi colocada em 116,4 milhões de toneladas. O mercado já trabalha com a próxima safra. Esse é um dado que não deve se alterar. Depois o Luiz me corrige se eu estiver errado. Os estoques americanos 22, 23 colocados em março em 5,7 milhões de toneladas. O mercado espera uma redução agora para praticamente 5,5 milhões de toneladas. Os estoques globais 22, 23, o mercado espera uma redução na média das estimativas do mercado para 98,6 milhões de toneladas, eram 100 milhões de toneladas no relatório de março. Produção brasileira, aí dados importantes aí da América do Sul, produção brasileira, a expectativa média do mercado é 153,6 milhões de toneladas, em março eram 153, e a produção da Argentina, sim, deve sofrer novamente um corte de 33 para 29 milhões de toneladas. Luiz, o que te chama a atenção aí, o que deve mover mais o mercado? Bom, Alessandro, é um relatório que não deve trazer grandes mudanças, até porque o mercado já está olhando para a safra nova americana, né? E esse relatório de abril ainda não traz os primeiros números para a safra 23, 24, né? Que é a safra que, enfim, vai ser começada a plantar daqui a pouquinho, né? A gente já tem trabalhos de plantio de milho acontecendo, a soja deve começar ali pelo dia 20 de abril. Mas as atenções do mercado já estão viradas para essa safra nova americana. E como a gente não tem números da safra nova americana ainda, os primeiros números são tradicionalmente divulgados no relatório de maio. Esse relatório é um relatório que não deve trazer grandes mudanças aí, ou grandes alterações que possam movimentar Chicago. Mas a gente ainda tem um número sul-americano para consolidar, né? A gente está em plena colheita brasileira e argentina. Então a gente tem espaço para algumas mudanças importantes ainda nesse quesito, ou nesses quesitos, né? Embora eu entenda que a maior parte com relação à maior parte da questão envolvendo os números da América do Sul já tá precificado em Chicago. Chicago não deve se movimentar muito mais em cima de alguma mudança. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem espaço para um aumento da produção brasileira, conforme o mercado está esperando aí, trabalhando com um número um pouco acima, né, do que o USDA trouxe em março. 153,6. Nós aqui em Safras, é importante lembrar, né, Alessandro, na semana passada aumentamos a nossa estimativa para 155 milhões, então tem espaço para aumentar um pouquinho mais aí o USDA. E no caso com relação à produção argentina, também há espaço e o mercado entende que não tem porque o USDA não cortar um pouco mais a safra argentina, já que a maior parte do mercado já trabalha com uma safra inferior a 30 milhões há um bom tempo. Então, esses devem ser os ajustes que o USA vai trazer. Eu acho que pode ser um relatório
relativamente altista, mas eu acho que o impacto é muito pequeno, né? E se confirmando um corte na safra argentina e um estoque americano um pouquinho menor, é ajuste de exportação, de esmagamento, estoque mundial um pouquinho menor também. Mas mesmo que ele seja um pouquinho autista, eu acho que não vai trazer grandes mudanças aí para o humor de Chicago ou para os rumos de Chicago nas próximas semanas. Conforme eu falei, o mercado já olha para a safra nova e a safra nova é a partir de maio aí, com relação ao relatório do USDA. Beleza? Mudando aqui para o milho. Bom, a produção americana 22, 23, como o Luiz falou, o mercado já está olhando para 23, 24, mas para registro ali em março, 348,7 milhões de toneladas. Agora sim, os números esperados pelo mercado, os estoques americanos 22, 23, em março eram praticamente 34,1 milhões de toneladas indicadas, e os estoques agora devem ficar, segundo a expectativa média do mercado, em 33,4 milhões de toneladas. Os globais, 22, 23, estoques que eram de 296,46 milhões de toneladas em março, o mercado espera agora na média 295,1. Aí os dados da produção sul-americana, o Brasil, segundo a expectativa média do mercado, deve vir um número em 126,4 milhões de toneladas, eram 125 milhões em março, e a Argentina, corte também, assim como na soja, eram 40 milhões de toneladas, e agora o mercado espera 37 milhões de toneladas. O que me diz, Luiz, desses números para o milho? Tudo que foi falado para a soja, Alessandro, se estende ao milho, dá para dizer assim, né? O principal número, ou números, né, são os números da safra sul-americana, porque safra americana 22, 23 está definida. Claro, a gente pode ter alguma mudança e algum ajuste fino em estoques, né, em consumo, em exportações, mas conforme o mercado está esperando, devem ser ajustes muito pequenos, né? Não muda nada no quadro de oferta e demanda para Chicago e para as próximas semanas. Então, se espera novamente um corte na safra argentina, da mesma forma que na soja, né? Porque os problemas climáticos, obviamente, atingiram as duas culturas, além de outras. E na produção brasileira é um ajuste fino, né? Porque a gente sabe que o grosso é a safrinha que vai estar sendo plantada, na verdade, e é apenas um ajuste fino aí com relação à safra de verão, que também se espera um aumento. Então é muito parecido, né? A expectativa para soja e milho são muito parecidas. Um pequeno, né, um leve corte nos estoques americanos aí por ajustes finos, mas nada que mude a cara de Chicago aí para as próximas semanas, como eu falei. Mercado aí também esperando aí os números de milho para a próxima temporada 23, 24, tanto que o plantio de milho já começou lá nos Estados Unidos e esses números vão vir a partir de maio aí, então é um relatório que deve ter pouca importância aí para Chicago. Beleza, vamos falar com o Elcio agora do trigo. Aí está, trigo safra americana 22, 23, como referência também em março, 44,9 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22, 23 devem subir, segundo a expectativa média do mercado, de 15,46 milhões de toneladas, agora para 15,81 milhões de toneladas. Sempre lembrando que a expectativa média do mercado, dos analistas. Os estoques globais 22, 23, que eram 267,2 milhões de toneladas em março, devem ser reduzidos um pouquinho, segundo a média do mercado, para 267,1 milhões de toneladas. Então, Elcio, tu já disse na abertura que não tem grandes novidades, mas o que dá para se esperar aí? Pois é, Alessandro, o que o Luiz fala de soja e de milho, no caso do trigo, ainda é mais evidente, né? Safra velha argentina, o ano comercial encerra no próximo mês de maio, né? Então, em junho, a gente já tem números da próxima safra, como o Luiz falou, em maio, o USDA traz esses primeiros números já da temporada 23, 24, né? Eu acho que esse sim vai ser um relatório que a gente vai, enfim, é muito importante. No relatório de agora, chama atenção essa queda aí estimada, ou melhor, essa elevação estimada dos estoques norte-americanos de 350 mil toneladas, não é um grande volume, né, se considerar o tamanho dos estoques. E, além disso, é bom que a gente lembre que, em relação ao ano passado, a gente tinha um estoque de mais de 19 milhões, então tem uma queda acentuada, queda muito forte. Da onde poderia vir esse aumento de estoques? Basicamente, tem que ser do lado da demanda, porque a oferta está consolidada, né? Já faz um bom tempo essa safra, não tem muito o que ser alterado. Então, vem do lado da demanda. Algum ajuste, talvez, da safra passada, ou então um ajuste nessa temporada mesmo, aí talvez o mais provável nas exportações.
Estados Unidos tem uma redução das exportações, mas o preço norte-americano ele está muito acima de outras origens. Se a gente comparar com trigo russo ou australiano, o norte-americano está cerca de $100 a tonelada mais caro. Então, por isso, as exportações norte-americanas elas estariam encurtando, especialmente o trigo hard, que é o mais exportado, e as cotações em Kansas estão subindo na contramão de Chicago. Então, por tudo isso, imagino que essa modificação possa vir das exportações norte-americanas se o USDA seguir aí a estimativa, a expectativa do mercado. Em termos globais, aqueles países do Hemisfério Sul que ainda tinham algum ajuste para serem feitos, eu acho que o USDA já fez os principais deles, especialmente na Argentina. Se considerar em números que a gente trabalha nas safras, poderia ter uma leve corte ainda na produção argentina e um aumento na produção brasileira, mas eu imagino que o USDA já tenha feito esse ajuste dentro do que, enfim, estima para essas regiões de produção. Não seria novidade, e eu acho que seria mais correto, né, em termos de número, se tivesse um novo corte na produção argentina e uma elevação na produção brasileira. Mas fica muito nessa expectativa. Fora isso, então, uma redução leve dos estoques globais seriam por esses ajustes que a gente poderia ter aí, especialmente do lado da demanda, porque a oferta é uma oferta consolidada. Então, imagino que é isso que a gente deve ter, um relatório com poucas surpresas, e a questão de redução dos estoques norte-americanos, se efetivamente vierem, deve ser um ajuste da demanda. Beleza? Vou abrir aqui a Bolsa de Chicago para a gente fazer aquela rodadinha de como está a Bolsa nesse momento. Bom, a gente tem agora o contrato maio, negociado na Bolsa de Chicago a 14,93 dólares por bushel, com uma queda de 0,1%, Luiz. Como é que está esse mercado aí? Está pertinho do 0 a 0. Pois é, Alessandro, começando a semana aí bem devagar, Chicago, né? Não tem muita novidade para ele ganhar volatilidade agora. Ele ainda tem uma sustentação, de certa forma, nessa possível área americana aí que não deve crescer como o mercado estava esperando, a área da nova safra, embora essa área da nova safra seja, né, traga um impacto maior nos contratos da safra nova, a partir de novembro. De qualquer forma, o mercado ganhou um pouquinho de suporte aí a partir do relatório de final de março, ali, né, do relatório de área a ser plantada, de intenção de plantio, mas ele demonstra que não tem força para trabalhar acima de 15, né? A gente tem uma safra brasileira entrando, as compras chinesas migrando para o Brasil, para a América do Sul, e Chicago não tem força aí para superar os $15, ou pelo menos para superar e permanecer acima. Então, o mercado está esperando os números do uso, ver se traz alguma mudança, mas como eu falei, nada que os números não devem ser, né, as alterações não devem trazer grande impacto para Chicago. Como eu falei, Chicago olha para a safra nova americana, e safra nova americana é a partir de maio. Beleza. Se a soja está próximo do 0 a 0, o milho está com comportamento misto, duas primeiras posições em leve alta e as demais em baixo. Maio do milho a 6,44,5, com uma alta de 0,15%. O que dá para se dizer desse mercado, Luiz? Mesma coisa, Alessandro, né? A gente tem outras commodities aí também, como o petróleo, né? A grande commodity mundial está bem de lado também, começando a semana bem de lado. O mercado financeiro, né, relativamente mais tranquilo aí, recém está abrindo lá na Nova York e está bem tranquilo, né? Está bem de lado também. Então a gente não tem nenhuma grande novidade para esse início de semana. Da mesma forma que eu falei para a soja, né, com relação ao quadro de oferta e demanda, serve para o milho, o mercado esperando números para a safra nova, e desses números do relatório de abril devem ter pouco impacto aí nas primeiras posições, e o mercado olhando realmente para a nova safra americana que, como eu falei, vem aí a partir de maio aí os números do... Elcio, olha o trigo também. Todos eles estão, como o Luiz estava falando aí, meio de lado o mercado aí, ó. Maio operando a 6,75, com uma variação de 0,07% negativa, Elcio. Pois é, o trigo a gente está acostumado a ver variações acima de 1%, hoje bem de lado. Interessante a gente notar, Alessandro, que a gente tem um comportamento bem distinto entre as duas bolsas norte-americanas, de Kansas, que também é uma referência para trigo hard, né, um trigo mais panificação, e Chicago, um trigo mais soft. Então, a gente tem, enquanto Chicago está mais enfraquecido, Kansas tem tido uma tendência de preços mais firmes. Basicamente isso porque a gente está tendo muita oferta de trigo da Europa, da região da França, que tem trigo soft,
A própria Rússia também tem muito trigo soft, então isso traz muita pressão. Essa fraqueza que a gente tem visto em Chicago, ela é muito mais externa, né, aos Estados Unidos do que da situação interna norte-americana. Se a gente vir para os Estados Unidos, é uma safra muito apertada, dessa safra velha. Se a gente pensar a safra nova, até as condições climáticas nas planícies aqui produtoras, elas estão melhores e, como a gente viu no relatório de intenção de plantio, se espera um aumento de 9% da área. Então, isso justificaria também essa fraqueza. Mas é como o Luiz falou, um início de semana bem de lado, inclusive até o trigo de lado, seguindo muito essa questão de que o trigo norte-americano é um trigo caro e pouco competitivo no mercado internacional. Então, as exportações estão travadas. E para a safra nova, a gente tem condições climáticas que estão melhores, né? Teve uma situação climática mais complicada, então as condições climáticas se regularizando, por tudo isso traz, juntamente com o aumento da área, uma situação mais tranquila e mais baixista para as bolsas, especialmente a Bolsa de Chicago. Valeu, Elcio. Valeu, Luiz. Amanhã a gente está junto de novo para falar propriamente dos números do nosso vídeo pós-USDA, os números que vão ser divulgados e a gente vai avaliar e ver se mudou alguma coisa realmente, qual o impacto na Bolsa de Chicago que forma os preços globais aí dos grãos e todas as informações estão lá em safras.com.br, na plataforma de Safras. A agência Safras vai estar divulgando em tempo real, como sempre, os dados. Acompanhe safras.com.br. E aqui, esteja ligado no nosso canal Safras TV, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado, Luiz. Obrigado, Elcio. Obrigado, um abraço.